Para falarmos sobre este assunto, temos connosco em estúdio o vice-presidente da Associação de Inquilinos Lisbonense, Pedro Ventura. Olá, Pedro, muito boa tarde. Seja bem-vindo, obrigada por ter vindo. Pedro, este orçamento responde à preocupação do Governo, que é dar casa para todos até 2026? Antes de mais, agradecer. Para nós é sempre muito importante dar a conhecer aquilo que são as propostas da Associação dos Inquilinos Lisbonenses, ainda para mais num tema que é um tema grave, importante. Vocês já trataram aqui também na televisão. Sobre a sua pergunta em concreto do orçamento. O orçamento foi entregue ontem. Nós estamos ainda numa fase de amadurecimento. Aliás, nós hoje há uma delegação da Associação dos Inquilinos que vai reunir com a Sra. Ministra da Habitação às 15 horas e nós contamos de alguma forma poder aprofundar algumas questões que estão ali no orçamento e ontem demos uma primeira leitura. Dessa primeira leitura, aspectos que consideramos que são aspectos positivos. O Ministério da Habitação é um ministério que foi criado há cerca de um ano, ou seja, é um ministério muito jovem. Exato. E um aspecto importante deste orçamento é que o orçamento para esse ministério duplica, ou seja, é um avanço significativo que nós consideramos que é um avanço significativo e revela de alguma forma também uma preocupação que aliás o próprio Sr. Primeiro-Ministro destacou em várias entrevistas que teve. Aspectos que nós não vemos ainda refletidos no orçamento e que terão que ser refletidos em legislação. Aspectos graves muito em concreto. A questão dos despejos. Portugal está a ser as grandes cidades, Lisboa, Porto, mas também o Algarve. Estamos a assistir a uma onda de despejos gigantes. Aliás, no caso, por exemplo, de Lisboa, quem está aqui na área metropolitana, facilmente quem se desloca a Cascais, a Carcavelos, na praia de Carcavelos existe uma pequena floresta, aliás, perto da praia, e já vemos uma quantidade de pessoas a acampar, desde imigrantes que vieram melhorar as suas condições de vida em Portugal, ou desde famílias que foram de facto despejadas. Exatamente, uma peça que nós aqui também já passámos. Exatamente, vocês passaram essa peça, inclusive até passaram uma peça também já de tendas em alguns viadutos de Lisboa. Precisamente. E isso de facto nós não vemos resposta. Isso a nós parece-nos um aspecto grave, que é não há uma resposta para estancar os despejos que estão a acontecer em Portugal. Nós temos uma legislação que é claramente a legislação do arrendamento, que é uma legislação de 2012, a lei do arrendamento, que é uma lei que nós criticamos muito, que ficou conhecida como a Lei Cristas. Nós consideramos que ela devia ser revista, ainda para mais revista porque ela neste momento não tem qualquer tipo de utilidade para aquilo que são os inquilinos, mas também é aqui um aspecto importante, também não protege os senhorios. Exatamente. E Portugal consegue ter o pior de dois mundos, que é não tem um parque habitacional disponível e estável para o arrendamento, e nós consideramos que é necessário, dado que o Estado português tem muito pouca habitação, ou seja, a maior parte da habitação é habitação privada, os privados deviam ter essa estabilidade nos contratos de arrendamento, mas por outro lado os inquilinos também não têm qualquer tipo de proteção. Exatamente. Proteções um bocadinho básicas do que aquilo que acontece no estrangeiro, que é... E este orçamento, Pedro, também não conseguiu corresponder a essas necessidades dos inquilinos? Não corresponde. Tem algumas medidas, são medidas que vêm de trás, que são medidas que vêm de trás e que nós consideramos que são medidas positivas. Por exemplo, o apoio financeiro a inquilinos, quando a taxa de esforço é uma taxa de esforço superior a 35%, isso acontece. Mas depois o problema são casos, eu tenho aqui um caso em particular que eu não vou mostrar, não vou mostrar aqui à Câmara, que é para proteger a pessoa que nos enviou, a carta. Então estamos a falar aqui de uma queixa do inquilino. É uma queixa do inquilino, exatamente. Sim. E diz aqui, portanto, que a gestora do condomínio, não vou dizer qual é que é, na qualidade de procuradora da senhoria do locado que mantém arrendado, vem solicitar a Vossa Excelência que se pronuncie até o próximo dia 15/10/2023 sobre a possibilidade de alterar a renda anual para o valor de 800 euros. Exatamente. Esta pessoa paga uma renda de 468 euros. E agora o aviso é que vai passar a 800. O aviso é, exatamente, que vai dar um salto. Portanto, estamos a falar um salto gigantesco. E eu tenho aqui outro caso que reflete aquilo que nós consideramos que são os critérios depois de apoio à renda que não funcionam,
que é o caso também de uma senhora que tem um contrato, que é um contrato antigo, e paga uma renda de 133 euros. Contrato antigo, ou seja, abaixo de 1990. Abaixo de 1990. Exatamente. E paga uma renda de 133,31 euros. E solicitou o apoio à renda no âmbito daquilo que é a sua taxa de esforço. Ela tem um rendimento considerado, isto é um documento, também não vou mostrar, é um documento oficial, como podes ver, da Autoridade Tributária e Aduaneira. E ela tem um rendimento considerado de 321,84 euros. Ou seja, tem uma taxa de esforço de 41%. Acima dos 35%. Exatamente, acima dos 35%, portanto muito acima. E o valor de apoio são 20,66 euros. No entanto, António Costa já disse que o teto do aumento às rendas não será nos mesmos moldes de que este ano, ou seja, entre o 2% a 6,94%. 94%, sim. Disse também que tem estado em negociações com inquilinos e proprietários. Sim, é verdade. É verdade. E o que é que tem negociado? Nós, aquilo que considerámos foi o seguinte, que dissemos mesmo que os inquilinos não têm capacidade para aumentar, para conseguir suportar qualquer aumento de renda. E a pergunta foi, isso significa exatamente o quê? E nós dissemos, aquilo que nós achamos nesta fase, estamos sempre a falar de uma fase de emergência, não estamos já numa fase de planeamento daquilo que é a política do arrendamento em Portugal, que depois, se tiver a oportunidade, poderei desenvolver. Estamos a falar em medidas de emergência imediatas. Aquilo que nós achamos é que o Estado, dada a enorme folga orçamental, como nós vimos, que tem, o excedente deve financiar, no fundo, essas percentagens que vão subir. Exatamente. E porquê é que nós dizemos isso? Porque aquilo que são os dados... A crise na habitação é um tema que tem decorrido vários já meses, com as rendas, Pedro, cada vez mais altas. Sim, rendas cada vez mais altas. Nós tivemos subidas no último ano, estamos a falar de subidas brutais de 40%. Em média, mas houve subidas muito superiores. É por isso que quando se fala da atualização do preço das rendas, nós dizemos que isso é um argumento falso, porque o que aconteceu é que elas de facto já foram atualizadas. Aliás, eu tenho aqui um gráfico que posso mostrar, aqui apontar aqui para a câmara. Portanto, esta linha azul é a subida e em baixo estão dos índices de preço ao consumidor, dos índices de construção. E aquilo que nós vemos é que a partir do início de 2016 há uma subida brutal daquilo que são o valor das rendas. E esse foi algo que aconteceu em Portugal de uma forma muito dramática. Porquê? Porque não existe legislação nem mecanismos que possam de alguma forma conter o sistema de rendas. Exato. Sendo muito rápido para que quem nos está a ouvir consiga perceber. O que é que acontece na Alemanha, na França, nos países nórdicos? No fundo, quem coloca uma casa a arrendar, aquilo que tem é que cumprir determinadas características para o arrendamento. Exato. E em função da sua localização, esse proprietário apenas pode colocar um valor que é um valor definido pelo Governo Regional ou pelo Estado, um valor definido que é um valor máximo. Nós aqui, passa a expressão, podemos colocar uma garagem por um preço superior a 1.000 euros, 2.000 euros ou 3.000 euros. A especulação, exatamente. Essas medidas são medidas que nós consideramos são medidas que devem existir a longo prazo. Exato. E que o Estado português não deve deixar esta situação claramente ao livre-arbítrio de cada um, no fundo, àquilo que é a especulação no setor da habitação, que é um direito fundamental e previsto na nossa Constituição. Voltando a falar nos valores das casas, nós temos sabido que o preço da habitação também está cada vez mais alto e há cidades em Portugal que disparam estes valores. Nos últimos 5 anos, o mercado imobiliário português registrou um aumento significativo nos preços da habitação, com mais de 50% dos concelhos analisados apresentando uma valorização acima de 50% no preço mediano do metro quadrado. Esta tendência é particularmente acentuada nas áreas metropolitanas de Porto e Lisboa, onde a escassez de oferta e a composição familiar têm desempenhado um papel crucial.
Os dados disponíveis no Instituto Nacional de Estatística apontam que em agosto de 2018, 87 concelhos em Portugal tinham um preço médio do metro quadrado abaixo dos 1.000 euros. No entanto, este número reduziu drasticamente para apenas 24 municípios em agosto de 2022. O aumento dos preços tem sido impulsionado por uma série de fatores, incluindo a falta de oferta, o fluxo migratório e a mudança na composição dos agregados familiares. Entre agosto de 2018 e o mesmo mês de 2022, 66 concelhos, representando 45% das áreas metropolitanas de Porto e Lisboa, tiveram um aumento de 50% ou mais no preço mediano das casas. Essa disparidade no mercado imobiliário é evidenciada pelo valor mediano da avaliação bancária em Portugal, que varia de 775 euros por metro quadrado em Anadia a 3.736 euros por metro quadrado em Lisboa, com um preço mediano nacional de 1.538 euros por metro quadrado. A oferta escassa é um dos principais fatores por trás do aumento dos preços. Entre 2013 e 2022, foram construídos cerca de 150 mil alojamentos, representando uma queda significativa em comparação com os cerca de 630 mil construídos na década anterior. Além disso, a diminuição no tamanho dos agregados familiares e o aumento do número de famílias migrantes contribuíram para a pressão nos preços. Embora em alguns concelhos os preços tenham recuado em agosto de 2022, a tendência nacional aponta para um contínuo aumento nos preços da habitação. Especialistas ouvidos pelo Jornal Notícias acreditam que a demanda por habitações acessíveis permanecerá alta, mas os desafios relacionados aos custos do terreno, construção e estrutura fiscal podem impedir a disponibilidade de moradias a preços mais acessíveis. São as rendas, são os preços e será, Pedro, face à especulação que existe imobiliária, que por vezes os proprietários também especulam? Sim, é isso que acontece cá em Portugal, ou seja, nós criámos todo um regime fiscal de apoio a investimento estrangeiro, que atenção, nós continuamos sempre a dizer, é importante existir esse investimento estrangeiro. Mas, de facto, não há um controle de preços, nem tampouco há uma oferta pública de habitação. É por isso que nós dizemos, aliás, o Orçamento de Estado, importa aqui referir, que tem uma verba muito significativa no âmbito do PRR para a construção de mais habitação, e isso poderá levar a um ligeiro abrandamento do preço do valor do arrendamento. Mas consideramos na mesma que se o Estado não quiser legislar e não quiser, de alguma forma, controlar o preço da habitação, ele vai continuar a disparar. Uma última questão, que é uma Sim, mesmo para terminar agora. Mesmo para terminar. Porque é que nós temos serviços regulados de água, resíduos sólidos e saneamento? Temos áreas reguladas também na comunicação social. Vocês estão aqui e sabem perfeitamente isso. Temos serviços regulados que são os serviços bancários. Tudo é regulado. Comunicações, porquê que a habitação não é regulada? Acho que é uma pergunta que um dia podemos abordar. É uma pergunta que podemos abordar para a próxima semana. Vamos ficar aqui com esta questão no ar. E muito obrigada por ter vindo, Dr. Pedro Ventura. Muito obrigado. Obrigada.